Olá, nós somos corpo, mente e espírito. E quanto mais esses campos estiverem integrados, maior será a nossa saúde integral. E nesse aspecto, a espiritualidade desempenha um papel fundamental. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, a Miriam Raquel Streloff, psicóloga, doutoranda e pesquisadora na área da espiritualidade e participa também do grupo de pesquisa Psicologia Comunitária. Dar as boas-vindas também ao Rossano André Dalfarra, que é formado em Medicina Veterinária e Biologia, com doutorando em Educação e docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Sejam muito bem-vindos. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O nosso assunto hoje é espiritualidade e saúde integral. Eu quero começar conversando e perguntando para a Raquel, afinal de contas, o que é espiritualidade? Espiritualidade é um conceito bastante amplo, né? Sim. Consideramos ele como um conceito multidimensional, difícil avaliar e transmiti-lo a partir de uma palavra só, né? De uma única definição. Muitas vezes ele é utilizado pelas pessoas como sinônimo de religiosidade, né? Perfeito. Mas em pesquisas a gente procura diferenciar os dois termos, sendo a religiosidade, os dois estão vinculados a uma experiência do sujeito, uma experiência da pessoa, mas a religiosidade atravessada por uma fé institucional, uma fé religiosa, mais vinculada a práticas, rituais religiosos, mais vinculadas a uma instituição, uma doutrina religiosa, enquanto a espiritualidade ela é mais individualizada, uma experiência mais pessoal. A gente tem alguns autores que definem, né, que defendem a espiritualidade atravessada pela experiência com o sagrado, com o transcendente, a experiência da pessoa em relação a um ser divino, por exemplo, Deus. Perfeito. Mas a gente também tem a visão de espiritualidade como a dimensão humana, que ela está relacionada também com os relacionamentos com outras pessoas, o relacionamento com o universo, com a natureza, uma questão muito vinculada a propósito, sentido de vida, o que é prioridade na nossa vida, o que dá sentido para a nossa vida. Ou seja, é quase uma filosofia de vida que leva o sujeito, obviamente de maneira saudável, em determinadas direções. Muito vinculada aos valores, às crenças, aquilo que dá um direcionamento para a sua vida. De maneira saudável. Sim. Obviamente, porque também a gente poderia ter, digamos, uma religiosidade, talvez espiritualidade, que não seja tão assim. Mas no nosso caso, a pesquisa que vocês desenvolvem, professor Rossano, é, na verdade, uma relação da espiritualidade com a saúde. Como se estabelece este diálogo? Muito obrigado pelo convite, professor Cláudio. Parabéns a você e a equipe toda pelo trabalho. É uma honra estar aqui com a professora Miriam. Mais de 90% dos brasileiros, professor, tem na religiosidade ou na espiritualidade uma coisa muito importante. Então, ela se constitui, assim como outros aspectos, uma variável fundamental na constituição do ser humano. Quando o ser humano se desenvolve seus hábitos, aquilo que ele faz durante o dia a dia, essa variável é importante e ela já foi identificada em vários países como um efeito protetor a hábitos nocivos, como drogas lícitas, ilícitas, né? E
conduzindo o ser humano a hábitos mais saudáveis. Quer dizer, a essência da espiritualidade, ela inevitavelmente deve conduzir para os hábitos saudáveis, é isso. As pesquisas mostram que, na sua maioria, em grande medida, ela tem contribuído, ou seja, o grau que a pessoa atribui de importância a isso a conduz a hábitos mais saudáveis, tendo um efeito protetor sobre o uso de drogas, tendo um efeito protetor, diminui inclusive o consumo de álcool, né? A última pesquisa realizada demonstrou, na população de baixa renda no Brasil, uma diminuição no uso do álcool. Mas eu sei que você pesquisa, Raquel, essa questão da espiritualidade relacionada a crianças e adolescentes. Como funciona essa, digamos assim, o desenvolvimento ou a presença da espiritualidade na vida das crianças? Depois a gente fala dos adolescentes. Sim. A gente tem ainda um número muito menor de pesquisas relacionadas à infância e adolescência do que a gente tem, especialmente em relação à saúde dos adultos. Mas o que a gente tem já de resultados, principalmente em âmbito internacional, aqui no Brasil as pesquisas ainda são mais recentes, mostram essa questão da espiritualidade, que muitas vezes na nossa população ela é desenvolvida, ela é vivenciada a partir da religiosidade, como um fator de proteção. Então, maior ajustamento a situações de enfermidade, por exemplo, uma criança que vive uma doença crônica ou está passando por alguma internação hospitalar, vivencia a sua fé, a sua religiosidade, espiritualidade como um meio de enxergar aquela situação que ela está vivendo, um meio de buscar auxílio, se sente cuidada, protegida por Deus. Então, nesse sentido, a gente tem algumas pesquisas que falam do coping religioso espiritual, que é um conceito fundamental quando a gente pensa em espiritualidade e saúde. São as formas como a gente lida com situações difíceis, situações de estresse, vinculado à nossa fé religiosa. Então, tem algumas pesquisas que mostram que desde crianças muito pequenas fazem uso da sua fé também como estratégia de enfrentamento dessas situações de doença, de enfermidade ou outras situações do cotidiano. Até a condução da sua vida. Eu estava lendo há um tempo atrás uma pesquisa que foi feita em São Paulo, dizia assim, que as crianças que têm alguma relação com alguma religiosidade, seja ela qual for, não só cristã, pode ser budista ou outras, né? Eles têm um rendimento muito maior e, obviamente, estão muito mais isentos das questões das drogas e tal, porque tem um direcionamento, digamos assim, uma filosofia de vida. Então, nesse aspecto, seria uma questão de proteção da criança, obviamente, também do adulto. Mas também em relação, professor Rossano, em relação agora, pensando assim, a saúde e a espiritualidade, o sujeito enfermo, que tem uma espiritualidade desenvolvida, ou seja, que de uma ou de outra maneira acredita num ser superior, seja Deus, seja enfim o que for, isso tende a auxiliá-lo na recuperação, a gente podia dizer isso? Sim, há pesquisas em vários tipos de doenças, envolvendo doenças crônicas, envolvendo doenças cardiovasculares, entre outras, que mostram um efeito importante e positivo da espiritualidade na saúde física também. As minhas pesquisas em geral, professor Cláudio, são ainda de levantamento bibliográfico, né? Perfeito. Mas o que se mostra? Nos portais de publicações na área da saúde, tem ocorrido um aumento, não só em termos de número de pesquisas relacionando, por exemplo, espiritualidade e saúde mental, como também no percentual que essas pesquisas perfazem no todo, ou seja, porque poderia ser apenas um aumento do número de trabalhos publicados. Perfeito. Mas não, aumentou também o percentual dentro desse contingente. E a partir de 2006, especialmente, isso tem um valor, são pesquisas ainda que eu não publiquei, mas artigos prontos, que mostram que esse valor ele permanece com poucas alterações. Ele tem um crescimento grande no início dos anos 2000 e atinge um percentual a partir de 2006 e arredores de trabalhos publicados, especialmente nos Estados Unidos da América. Muito bem. Nós vamos continuar esse assunto. Primeiro, no entanto, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, vamos para o intervalo e já voltamos.
Olá a todos! A revista Science, há alguns anos, publicou um artigo intitulado A Ciência da Cura pela Fé, colocando como pergunta inicial: pode a oração curar um paciente doente? Embora muitos americanos já acreditassem que sim, entre os cientistas ainda havia uma nítida divisão, e ainda há, sobre os estudos que dão a entender a existência de uma conexão entre a fé religiosa e os benefícios da saúde. Psiquiatras dizem que nesses estudos ignoraram-se outros fatores que podem melhorar a saúde, como a abstinência de tabaco e álcool. Segundo Richard Sloan, da Columbia University, muitos desses estudos focam em grupos como padres católicos romanos ou monges beneditinos que proíbem certos comportamentos de risco. Outros consideram, de forma geral, as populações que frequentam igrejas, entre as quais os índices de doenças são baixos. Mas o que eles não levam em conta é que apenas as pessoas que apresentam saúde razoável é que podem ir à igreja. Segundo o pesquisador, os benefícios alegados não se sustentam quando esses fatores entram em questão. Embora a oração pela recuperação possa ser inofensiva, muitos cientistas dizem que as pessoas frequentemente culpam-se quando suas orações não são atendidas. Além disso, pesquisadores como Sloan preocupam-se com o crescimento do movimento que encoraja médicos a considerarem a religião e a se oferecerem para orar com o paciente. Para ele, a religião é um assunto muito particular e pessoal. Conforme adverte Harold Koenig, do Centro de Religião, Espiritualidade e Saúde da Duke University, ninguém realmente já demonstrou que a religião causa boa saúde. E ele concorda que seja difícil quantificar o conceito de religiosidade. Ele também responde ao pesquisador que mencionamos antes, Sloan, dizendo que vários estudos já foram feitos em que as variáveis interferentes eram controladas, mas que ainda assim mostravam um efeito positivo da religião sobre a saúde. Desde então, a discussão quanto à conexão entre religião e saúde só se intensificou e essa disputa promete continuar. Espera-se que novos esclarecimentos surjam e que eles venham para melhorar a vida dos que sofrem por alguma enfermidade. Por hoje é isso, até a próxima semana. O programa é Ubra Conhecimento e o assunto que nós estamos abordando hoje é espiritualidade e saúde integral. Eu gostaria, Raquel, conversar com você sobre uma pesquisa que você está desenvolvendo sobre o tema adolescente e espiritualidade. Conta para nós os resultados dessa pesquisa. Faz parte da minha pesquisa de tese, do doutorado. Nós fizemos uma pesquisa online com adolescentes do Brasil todo. São cerca de 1.200 participantes na pesquisa quantitativa e nós avaliamos o quanto esses adolescentes vivenciam aspectos da sua espiritualidade, especialmente a relação que essa vivência da espiritualidade e da religiosidade tem em relação ao seu bem-estar. Junto com essa pesquisa maior, que a gente ainda está, na verdade, em fase de análise de dados, A gente está em processo de análise dessa pesquisa. O que a gente sabe de pesquisas anteriores, que a gente espera uma relação positiva entre essa vivência da espiritualidade com instrumentos de bem-estar psicológico. E a gente fez também uma pesquisa qualitativa, que é uma conversa, cerca de 58 adolescentes participaram, em grupos focais, perguntando para eles o que eles entendem por espiritualidade, religiosidade, e se eles acham que isso tem alguma coisa a ver com bem-estar, se tem relação com o seu bem-estar. A grande maioria dos grupos houve consenso deles em dizer que sim, que tem relação. Nesses grupos a gente tinha adolescentes tanto que participavam de alguma fé religiosa, de alguma instituição religiosa, como adolescentes que se autodeclaravam ateus, agnósticos, ou que se diziam espiritualizados, mas sem frequentar alguma instituição específica. E houve uma unanimidade em relação a dizer que a espiritualidade tem uma influência no bem-estar. E aí a gente perguntando por quê, o que eles acham disso. O que aparece é a questão de uma orientação para a vida, que isso a gente falou há pouco também,
né, no sentido de ter um norte para a vida, na questão de tomar decisões, no sentido de vida, nos relacionamentos, né, o quanto ajuda também ter pessoas que pensam, têm pensamentos semelhantes que eles. Então, é uma pesquisa interessante por ser uma pesquisa inicial, né, explorando esse assunto, com adolescentes gaúchos e também do resto do Brasil, que a maioria dos resultados que a gente tem, por enquanto, são de pesquisas internacionais. Então, essa contextualização aqui no Brasil também é bem importante. É importante, né, para os pais que estão nos assistindo, que os filhos tenham valores. Isso. Porque esses valores os afastam do relativismo, que é a pior situação que uma adolescente, uma criança pode viver. Então, a espiritualidade, na verdade, são valores que ajudam o desenvolvimento da criança ou do adolescente, né? Podemos dizer isso. Sim, e na fase da adolescência eles estão vivendo bastante, é uma fase de contestamento também dos valores que eles aprenderam até aqui. Então é uma fase de autoafirmação, de desenvolvimento da identidade, tanto que eles podem questionar esses valores espirituais, religiosos aprendidos até ali, como desenvolver, aprender novos conhecimentos, novos valores, né? Ou também uma fase de afirmação. Não é isso mesmo que eu acredito, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Então, é uma fase muito importante, onde muitas vezes a gente acaba como profissionais de saúde ou como professores, profissionais que lidam diretamente com adolescentes, a gente acaba deixando de lado essa dimensão da espiritualidade, que é fundamental também para o desenvolvimento. Muito bem. Professor Rossano, eu queria abordar um assunto contigo, que muitas vezes acontece nas mídias sociais, que tem uma dissociação daquele conceito religioso da ciência médica. No caso da espiritualidade, exatamente o contrário, busca ser uma integração. Queria que conversasse um pouco sobre isso. Perfeito. É realmente até um alerta que a gente faz, né? Hoje a saúde ela é considerada por alguns pesquisadores como algo complexo. Complexo no sentido de ter diferentes fatores intervenientes e que há questões que emergem desses fatores, né? Isso integra, eu tive há pouco em Michigan, estudando sobre métodos mistos, né, de pesquisa, que envolve quantitativo e qualitativo, tal como a professora Miriam comentou. E nessa abordagem, o que a gente trabalha são as magnitudes, os números da quantitativa e os significados, né, que a qualitativa ela aborda melhor, integrando esses resultados e buscando, dentro de uma abordagem mais ampla, não isso ou aquilo, ou seja, a pessoa está no tratamento de saúde ou na religiosidade. Sim. Na verdade, é integrar. Né? Não é um dualismo, pelo contrário. Jamais se pode tratar dessa forma, porque a medicina ela evoluiu em muitos aspectos e ela tem práticas na área médica, biomédica, nos profissionais de saúde em geral, que ajudaram muito o aumento da expectativa de vida, a qualidade de vida em alguns aspectos. E a espiritualidade ela entra também como algo importante. Hoje, a maioria das universidades norte-americanas tem alguma prática educativa que envolve espiritualidade. Ou seja, alguma disciplina no currículo acadêmico. Isso, seja disciplina, seja outras atividades. Sim. Mas boa parte delas, isso vem crescendo nos últimos anos, tem algum trabalho que os alunos fazem, especialmente porque quando você aborda a integralidade do ser, você tem que considerar ele na sua constituição como sujeito. Perfeito. Né? E se aquilo para ele é importante, sim, você pode até não tratar de perguntar a religião que ele enfim, não é bem essa ótica, mas qual é a importância que tem a vivência religiosa, espiritual para ele, né? Porque no nosso meio a religiosidade tem sido o meio mais comum da vivência da espiritualidade. Exato, né? E como isso é importante para ele. Ou seja, não dá para pelo menos é importante dizer que isso não serve para nada, isso é uma bobagem, porque o que acontece? Uma prática sadia de religiosidade, ela traz um estado mental positivo. Perfeito. E isso modifica toda a bioquímica corporal. Perfeito.
nessa ótica. É a questão psicossomática que os antigos filósofos pré-socráticos já falavam, ou seja, que existe uma influência recíproca entre corpo e mente. Sim. E claro, isso é digamos assim, uma dupla perfeita. Então, essa dimensão, talvez resgatar aquilo que nós já perdemos ao longo do tempo, Sim. nós nos distanciamos de nós mesmos. E nós conseguirmos resgatar, isso de fato é fantástico. Mas aqui no Brasil, como nós trabalhamos essa questão da formação dos profissionais da saúde relacionados à espiritualidade? Existem experiências ou nós temos muito caminho pela frente ainda? Eu, junto com um professor que foi nosso professor aqui no curso de Medicina, publicamos na Revista Brasileira de Educação Médica, em 2010, o professor César Jeremias, um trabalho que aponta o levantamento disso, e um levantamento bibliográfico extenso mostrou, na época, uma reduzida presença desse tipo de prática nas instituições brasileiras, mesmo com toda essa importância, não só numérica e percentual da religiosidade no Brasil, mas especialmente pelo significado que as pessoas atribuem a isso. Nós vamos para o quadro Dica de Saúde e já voltamos para as considerações finais. A dica de saúde para esse nosso programa diz respeito a quanto a espiritualidade e religiosidade podem ajudar no bem-estar existencial das pessoas. De um modo geral, a religiosidade sempre foi vista, por exemplo, pela visão freudiana, como produtora de neuroses, especialmente quando ela se pauta na culpabilização do ser humano, dando a ideia de um Deus mau, punitivo e vingativo, e levando as pessoas a um temor deste Deus e de uma condenação eterna. Porém, novos estudos da psicologia, por exemplo, como o Viktor Frankl, colocam de que a religiosidade e a espiritualidade podem dar sentido à vida das pessoas, dando a elas a ideia de um Deus que é um Deus de amor, um Deus que vem ao encontro das pessoas, dando consolo, dando força, inclusive sendo visto hoje como um elemento importante para a resiliência das pessoas que vivem momentos de crises, de dificuldades e de sofrimento. Porém, acima de tudo, a dica de saúde diz respeito à espiritualidade no que tange ao amor e ao perdão, que são valores trazidos por praticamente todas as religiões. O cristianismo, por exemplo, tem na figura de Deus o amor como a sua essência. O próprio Jesus Cristo veio e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amor e perdão são elementos promotores da saúde do ser humano. Quem guarda mágoas, rancores, nesse tempo de violência, provoca em si mesmo aumento de substâncias muito próximas ao do estresse. Ao passo que pessoas que conseguem perdoar, na realidade, não apenas ajudam ao outro, mas a si próprias, porque liberam emoções positivas. E este é um elemento fundamental. Nós precisamos muito de amor e de perdão em tempos tão violentos, de tantos rancores, de tantas mágoas e de tanta vingança. Espiritualidade e saúde integral é o nosso tema de hoje e nós convidamos os nossos participantes para as considerações finais. Professor Rossano, as suas considerações finais? Bom, agradeço muito ao convite, para a gente conseguir colocar aqui um pouco do que é produzido na UBRA em termos de pesquisas, né? E essa questão da espiritualidade, ela ganha um papel importante na saúde física e mental. Alguns estudos, se a gente examinar bem, mostram que a relação entre religião e ciência, ela não é tão díspara como parece, um discurso mais, digamos, panfletário. John Neary, quando escreve um livro, As Origens da Ciência Moderna, abordando o século XVI, XVII e XVIII, ele mostra como essa questão é altamente complexa, né? Perfeito. E falando no ser humano, eu falo não só para os telespectadores, mas falo para mim também, e me pergunto, afinal, como eu estou me relacionando com o todo, né? Como que eu vivo no dia a dia, qual é o resultado da minha vida, das minhas práticas diárias para o todo. Quais são as marcas que eu estou deixando?
Qual é a minha relação na transcendência da minha vida com a totalidade que eu chamo de Deus? Né? Qual é o legado que eu estou deixando com as minhas pegadas? Basicamente isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado pelo convite, professor. E para isso o desenvolvimento da espiritualidade é alguma coisa fundamental, porque dá um sentido na vida do sujeito. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bacana. Miriam Raquel, as suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer pelo convite, inicialmente de poder falar sobre essa temática tão importante, né, pensando na formação do ser humano integral, especialmente pensando nas crianças e nos adolescentes, o quanto as pesquisas têm nos mostrado essa relação com outros aspectos do desenvolvimento, tanto acadêmicos, como nós falamos, como principalmente dos aspectos de desenvolvimento emocional, psicológico. E embora a gente ainda tenha resultados não tão consistentes como nas pesquisas com adultos, para a gente já dá para ver, pelo número de pesquisas que a gente tem, a importância dessa dimensão também na vida das crianças e dos adolescentes. E eu gostaria de deixar, assim, no final também, um chamado para os profissionais de saúde, né, para os profissionais tanto da psicologia como de outras áreas, para essa sensibilidade de poder olhar para o ser humano, não deixando de fora essa dimensão, desde crianças pequenas, né, até os adultos. E a gente tem muitas publicações interessantes sobre esse tema, e eu gostaria de fazer um pouco de propaganda também. Sim. No nosso grupo de pesquisa, a gente acabou de publicar, o livro vai ser lançado oficialmente dia 6 de junho, sobre bem-estar psicossocial na infância e adolescência. Tem capítulos de vários autores aqui da América Latina, não só do Brasil, e um capítulo em especial sobre a relação da espiritualidade com o bem-estar de crianças e adolescentes. Então, também é uma dica de leitura para quem se interessou pelo tema, para poder aprofundar um pouco mais. Muito bem. Muito obrigado aos nossos convidados, Miriam Raquel, professor Rossano. Muito obrigado você pela companhia. Um abraço e até a próxima semana.